Olá, bem-vindos ao podcast Farmapódio. Este é um espaço de partilha de experiências entre colegas farmacêuticos das mais variadas áreas e onde quer que se encontrem geograficamente. A minha convidada de hoje é Ana Francisca, ou Chica para os amigos, que é como eu a vou tratar, visto que já somos amigas desde 2010. É verdade, já lá vão 12 anos. A Chica tirou então o curso de Ciências Farmacêuticas na Universidade do Algarve, onde nos conhecemos, e após terminar o curso arranjou trabalho em farmácia comunitária. Foi diretora técnica entre 2015 e 2017, mas em 2021 deixou Portugal e foi para a Irlanda. Chiquinha, muito obrigada por teres aceitado o meu convite para participares aqui neste podcast e partilhares as tuas experiências. Obrigada, Luísa, o prazer é meu. Obrigada por me receber. Ora bem, eu vou começar pelo princípio, que é: porquê o curso de Ciências Farmacêuticas? O que é que te levou a querer seres farmacêutica? Então, eu desde muito nova que eu gostava de ter uma profissão que me permitisse ajudar os outros. Então eu decidi juntar isto ao agradável, não é? Procurei arranjar uma coisa que me desse realmente estabilidade financeira, mas que me permitisse servir as outras pessoas. Eu lembro-me que depois de teres terminado o curso arranjaste emprego relativamente rápido. Como é que foi arranjares o teu primeiro emprego? Onde é que tu procuraste? O que é que tu estavas à procura na altura? Como é que a oportunidade surgiu? Sim, realmente não foi problemático, porque o curso de Ciências Farmacêuticas ele abre muitas portas. Eu, neste caso, eu nem sequer tinha terminado o curso ainda. Foi naquela fase, naquele período que nós passamos, que é ali uma espécie de limbo académico, em que a pessoa terminou o curso, fez todas as cadeiras, não está à espera para entregar a tese. Pois é horrível. É horrível se deixares, não é? Porque eu basicamente o que decidi fazer foi procurei trabalho, arranjei trabalho no Net Empregos mesmo. Uma farmácia ficava, acho que era 1 quilómetro de minha casa, eu ia a pé para o trabalho. Maravilha. E arranjei trabalho mesmo como técnica auxiliar. Pois, olha, eu já nem me lembrava disso. Não me lembrava que tu tinhas entrado dessa forma. Realmente, ficar à espera para defender a tese, isso é horrível, porque eu lembro-me perfeitamente que no meu caso eu também fiquei meses à espera. Isso muitas vezes faz... Vale a pena. Pois, muitas vezes faz com que a pessoa acabe por nem poder aceitar certas oportunidades, porque ainda não nos podemos inscrever na ordem, não é? Não somos oficialmente farmacêuticos e, portanto, há ali um compasso de espera. E quanto tempo é que tu ficaste então nessa farmácia? Recordas-te? Sim, eu fiquei apenas 6 meses. Uhum. E depois, entretanto, já tinhas definido a tese e já tinhas a carteira profissional, portanto, depois acabaste por passar para a farmacêutica, não é? Para a função. Como farmacêutica. Exato. Depois do meu tempo nessa farmácia de 6 meses, eu consegui um estágio. Aqueles estágios de profissionais, pois. Pelo centro de emprego. Uhum. E, entretanto, surgiu também muito cedo no meu percurso, portanto foi em 2015, se não me engano, a oportunidade para ser diretora técnica e pois. Eu realmente agarrei. É essa mesmo, uma das perguntas que eu tenho aqui para ti é justamente sobre essa tua experiência, porque lembro-me que não foi assim muito tempo após tu teres terminado o curso, tu foste relativamente cedo, logo diretora técnica. Isso na altura não foi assim um bocado assustador para ti teres tanta responsabilidade, teres uma função já tão avançada, digamos assim, sendo ainda tão nova e tendo tão pouca experiência profissional? Bom, quando me colocaram a proposta à frente, obviamente que eu realmente senti esse receio, mas decidi não... como é que é de explicar? Não cederes a esse receio. Sim, decidi ir para a frente mesmo assim. Claro. Achei que era... Pronto, que realmente era uma boa oportunidade. Quando eu estava no exercício das minhas funções em si, o receio que eu senti, ele demonstrou-se infundado. E acho que realmente isto é uma coisa que todos nós devemos pensar, no sentido de ter mais espírito de aventura com as nossas oportunidades profissionais. Eu vi alguns estudos e isto é um conselho que penso que se reflete sobretudo nas mulheres. E eu digo isto não por uma questão de sexismo, pelo contrário. Os homens, eles no geral, eles são mais aventureiros. Basta ter a certeza.
que consegue dar conta da tarefa, mas está mesmo Pois é. estudos em relação Sim, sim, eu sei, exatamente. É um dos problemas, aliás, que leva ao facto das mulheres muitas vezes ficarem cá mais em baixo, não é? nas cadeias hierárquicas, é justamente muitas vezes acharem que não são capazes, são as inseguranças e... É exatamente isso que eu queria aqui falar. Pois. Nós temos que dar uma oportunidade a nós próprios antes de dizermos que somos ou não capazes. E no meu caso, eu nem sequer tive, como é que eu ia te explicar? Eu tive assim grandes dilemas em termos de direção farmacêutica, porque assim, eu tinha um patrão, também farmacêutico, que ele era, pronto, foi uma pessoa que me ensinou imenso, o Dr. Ricardo. O Dr. Ricardo foi um grande mentor, o Dr. Ricardo foi um grande patrão e foi uma pessoa que realmente me deu muito suporte quando eu estava a começar. Ele ensinou-me muito sobre ser farmacêutico. Olha, que bonito estares a dizer isso, Chiquinha. Não, eu acho que se ele tivesse a ouvir, não deve estar, não é? Mas se ele tivesse a ouvir, certamente ficava feliz por tu agora estares a reconhecer isso, não é? Isto estamos ainda em 2021, não é? Até 2020, não, 2016. Por isso, exato. Depois deixaste essas funções de direção técnica e ainda passaste então por outras farmácias. Sim, portanto em 2017 pronto, chegou a um ponto que eu realmente já fazia de tudo na farmácia, mas sentia uma estagnação e decidiste mudar. Aproveitar outra. Decidi arranjar outra oportunidade. Por exemplo, outras farmácias onde eu tive, estou aqui a recordar-me da... Pronto, tiveste várias experiências sempre no âmbito da farmácia comunitária, até que o ano passado decidiste sair de Portugal. Como é que foi esse processo de tomada de decisão? O que é que te levou exatamente a sair? O que é que tu tiveste que pôr na balança, não é? E como é que decidiste ir para a Irlanda e não para outro país? Pronto, essa é uma questão interessante, porque eu realmente estive entre a Irlanda e a Suécia. Houve oportunidade para esses dois países. E realmente a decisão que acabou por ir para a Irlanda, por influência do meu marido, não é? Porque eu na altura sentei-me com ele e disse: olha, tenho aqui uma proposta para a Suécia, é bastante boa, estou aliciada, e epá, não me faças isso, eu quero emigrar contigo, eu quero ir, mas para a Suécia não. Exato, eu não sei sueco, eu não vou com um emprego como tu vais. Se nós formos para a Irlanda, conseguimos uma estabilidade dos dois muito mais depressa, porque eu sei falar bem inglês, eu consigo arranjar lá o trabalho. Vamos para a Irlanda por falar em inglês. E eu então acabei realmente por pela facilidade da língua. Pois. Exato. Teres optado pela Irlanda. Por causa disso. Mas pronto, lá. Mas porquê é que tu decidiste sair? Essa foi a minha primeira pergunta e ainda não respondeste. Foi pelas mesmas razões que eu e que já expliquei no episódio 0. Foi por uma questão essencialmente financeira e de progressão na carreira. Não, foi por uma questão financeira, Luísa. Para tu teres uma ideia, eu ganho numa semana aquilo que eu ganhava no mês em Portugal, não é? Pois, olha, acho muito importante teres dito isso agora com essa abertura, porque a maior parte das vezes não se põe as coisas nesses termos, não é? Às vezes diz-se, ganha-se melhor, e as pessoas acham, ganha-se melhor, mas também é tudo mais caro. Será que compensa? Será que não compensa? Compensa. E depois como é que decidiste ir para a Irlanda? Sentaste com o teu marido e decidiram, ok, é para a Irlanda que vamos. Como é que as propostas de trabalho surgiram? Tu começaste a fazer uma pesquisa ativa no LinkedIn? Foi através de sites de farmácias? Foi através de alguém? Como é que chegaste à proposta de trabalho? Luísa, eu abri o meu emprego. Ponto. Ai, foi? A sério? Foi. Tu encontraste o teu... Ai, foi? Mas é o seguinte, na Irlanda, aliás, vários países europeus, eles têm uma grande falta de mão de obra qualificada. É várias áreas e a farmácia é uma dessas áreas, não é? Então, inclusive, eles têm empresas de recrutamento. Aliás, posso dizer que aquilo que mais há é empresas de recrutamento. Eu abro o meu LinkedIn, eu já estou sempre a ser assediada pelos recrutadores. Deslarguem-me, pá. Para cada
para cada farmacêutica há tipo 3 ou 4 recrutadores. Pois, aqui também é um bocado assim, aqui na Holanda também é um bocado assim. Há muita empresa de recrutamento, então o que é que eles fazem? Para irem buscar farmacêuticos, tendo em conta que eles não existem aqui na Irlanda em número suficiente para dar conta de todo o serviço, vão buscar farmacêuticos à Roménia, vão buscar farmacêuticos a Portugal, Pois, a países Espanha, por aí fora. países onde os salários são mais baixos, não é? Onde as pessoas têm mais tendência para emigrar. Não, é muito interessante estás a dizer isso, porque eu por acaso não tinha noção que os recrutadores se infiltravam, digamos assim, em sites como a Net Empregos. O Net Empregos. Ok, muito bem. Portanto, se tu tivesses que dar agora um conselho a quem está a tentar arranjar emprego farmacêutico na Irlanda, olha, vão ao site Net Empregos. Vão onde vocês quiserem, porque o que não falta cá é trabalho. E LinkedIn também, não é? Eu pessoalmente uso imenso o LinkedIn. Mas o que eu estou a dizer é que não precisas de chegar a tanto, Luísa, Pois. há muita oferta. A própria Ordem dos Farmacêuticos tem uma página de divulgação de trabalhos e eu já encontrei lá ofertas de emprego para a Suíça, para a Noruega, Pois. mas por aí fora. Eu isso também já tinha visto e acho muito bem. Sim. Porque também pode ser um ponto de partida, não é? Para quem está à procura. Ok. O ponto de partida pouco interessa. O que interessa é realmente a pessoa ter ação e fazer-se à estrada. E querer, claro. Realmente é o essencial. Então, por falar em fazer-se à estrada, o que é que tu tiveste como é que foi a tua preparação para te fazeres à estrada? Quer dizer, como é que tu te preparaste para esta mudança? Foste com tudo atrás? Levaste não sei quantas malas no avião? Como é que tu te organizaste? Quer dizer, já tinhas casa lá, não tinhas? A tua entidade empregadora ajudou-te com a habitação? Como é que foi? Não. Então pronto, o grande obstáculo que eu senti, aquilo que realmente teve que haver um esforço, uma preparação da minha parte, foi fazer o exame de inglês. Eu neste caso optei por fazer o IELTS. O IELTS realmente é desafiante, mesmo Ok. para quem já tem um bom nível de inglês. É realmente a grande barreira, é o IELTS. O IELTS é a grande barreira. Realmente, Porque tens de ter uma pontuação mínima, não é? Tens que... sim, tens que ter uma pontuação mínima. Eu, por acaso, tenho uma experiência interessante, porque é o seguinte, eu fiz o IELTS da primeira vez, tens que ter pelo menos 7 a tudo, mas tens que ter uma pontuação mínima. Pois. E eu avaliando os parâmetros que eu tive, 6,5. É 7. Arredonda-se. Não foi redonda. Tiro o exame por causa dessa A brincadeira. sério, porque é 7.0 então. Os algarismos significativos. E os algarismos significativos eles contam. Pois. Portanto, eu fiz novamente um exame. E é assim, o IELTS ele tem 4 partes, né? A parte da escrita, a parte de ler, a parte de escrever e a parte de falar. E então eu fiz novamente o exame, consegui 7 nessa, nisso que eu precisava, mas entretanto tive já não sei se foi 6 ou 6,5 numa parte que eu tinha passado. Mas pronto, como eu tinha 2 exames, é relativamente pouco tempo que eu tinha conseguido chegar aos parâmetros, não é? Eu comecei a tratar de toda a documentação e inclusive até já tinha pago à Pharmaceutical Society of Ireland, que é a entidade aqui que corresponde à Ordem dos Farmacêuticos em Portugal, e estava a tratar de tudo e houve uma altura do processo que eles disseram mas em nenhum dos exames teve 7 a tudo. E eles então acabaram por me dizer, ok, vamos fazer de outra forma. Escreve um texto a dizer porque é que achas que a gente deve abrir uma exceção contigo e a gente vai considerar o teu caso. Eu basicamente o que fiz foi, peguei nos parâmetros de avaliação e meio que pronto, discursei ali que por A mais B que a diferença entre 6,5 e 7 não é assim tão grande. Mas posso dizer que realmente quando chegas ao país o inglês requer toda uma preparação, porque assim, os irlandeses então, eu estou a dizer aquilo que é a minha percepção, às vezes parece que estão a falar bêbados, e eles falam muito assim, arrastam muito a voz, falam muito pelo nariz. Pois, eu por acaso também te ia perguntar isso, como é que tu te habituaste ao sotaque irlandês? O sotaque irlandês, olha, existe uma série
Young Offenders. Basicamente comecei a procurar por peças cinematográficas, séries, comecei a assistir sem legendas. Uma coisa é a gente preparar-se para um IELTS, em que temos que entender o que eles falam num inglês que é muito British, um inglês que é muito clean, muito certinho, e depois tens que ouvir falar pessoas que parece que estão bêbadas, aliás, provavelmente até estão, porque eles aqui dão muito fortes na bebida. No whisky, não é? Aí é o whisky. Eu acho que eles embarcam um pouco de tudo. Pois não, mas eu acredito que isso é um desafio real, não é? E depois muitas vezes, dependendo de cada região, até mesmo dentro do próprio país, há vários sotaques. Portanto, isso pode ser um desafio. Pronto, quer dizer, fizeste o exame de inglês, argumentaste lá para conseguires que a tua nota num dos parâmetros fosse aceite, inscreveste então na entidade equiparada à ordem dos farmacêuticos, tiveste que pagar, não é? E também é como aqui, pagas cotas, como é que pagas uma vez e já está? Pagas anualmente. Anualmente, ok. E a nível de custos, é mais ou menos como aqui em Portugal ou é mais caro? É um pouco mais, mas proporcionalmente, tendo em conta aquilo que é o salário, não é? Pois. Sim, não é nada de incapacitante, não é nada que seja um obstáculo, não é nada que... e, por exemplo, há empresas que inclusive pagam essa despesa aos seus funcionários. Sim. E para além desse pagamento e dessa inscrição, eles obrigaram-te a fazer mais alguma formação por tu teres um diploma estrangeiro ou foi assim reconhecimento automático e pudeste começar logo a trabalhar? É reconhecimento automático. Pude começar logo a trabalhar, não há problemas. E tu vais seguindo um bocadinho aquilo que essa entidade vai promovendo a nível de formações ou não costumas... Porque assim, também há aquele sistema de créditos em que também tens que fazer formação contínua ou não funciona assim, como em Portugal? Funciona de forma diferente. Tu aqui tens que montar um e-portfólio. Ok. E podes montar esse e-portfólio como tu quiseres. Portanto, tens o site, tu és o responsável pela tua formação. Por exemplo, em Portugal, vais à formação X, eles dão-te 0,2 créditos. Vais à formação Y, dão-te 0,5. Aqui não funciona assim. Não é atribuído a uma quantidade. E é mais baseado naquilo que realmente tu aprendes. Porque repara, Luísa, eu por acaso quando ia às formações em Portugal até era uma pessoa atenta, tirava notas e essas coisas todas. Mas nada impede uma pessoa de ir à formação, de tirar uma soneca enquanto o operador fala e pronto, ganha 2 créditos. Pois, é verdade. O facto da pessoa lá estar não quer dizer que esteja a absorver, a aprender e esteja interessado, não é? Um certificado de assiduidade não é a mesma coisa do que... Aqui tens que montar um portfólio. Ok. E toda a gente tem que fazer a apresentação desse portfólio. Eu ainda não fiz porque assim, nos primeiros 3 anos estás liberado de apresentar e de prestar contas do que quer que seja. Ao fim de 3 anos, durante os próximos 5 anos seguintes, eles vão-te chamar numa altura aleatória que tu não vais prever para ires defender o teu portfólio, né? Para ires defender os teus conhecimentos. E também te são colocadas algumas questões. Repara, não são questões, como é que eu ia te explicar, dilemas farmacológicos, como tu encontras dilemas médicos no Love House, não é assim, não é assim nada de muito extravagante. Contudo, é importante que tenhas uma ideia geral sobre interações medicamentosas, sobre aconselhamento básico em diversas áreas para conseguir ter uma boa prestação. Ok. Realmente, se não deres respostas satisfatórias durante essa entrevista, se o teu portfólio não tiver, como é que eu ia te explicar, não tiver bom, podes realmente ser impedido de exercer farmácia na Irlanda. Ok. Pronto, olha, boa sorte quando chegar a tua altura. Thank you.
Olha, e como é que foi a tua adaptação no geral à Irlanda? O que é que tu sentiste ou sentes assim mais saudades ou eventualmente choques culturais que queiras partilhar? Eu não sinto assim grandes choques culturais. Não, eu gosto dos irlandeses, não sinto É? assim grandes choques culturais. É. Eles têm uma coisa muito boa em relação aos portugueses, que é eles metem-se na vida deles. Eles não se metem na tua, eles metem-se na vida deles. Pois. Fazem-te perguntas fazem-te uma pergunta ou outra por simpatia, mas se reparam, por exemplo, que estão a ser intrusivos, Pois. não continuam. Eu, por exemplo, a farmácia onde fui diretora técnica, eu lembro-me que se calhar nos primeiros tempos cada pessoa que eu atendia perguntava-me se eu era casada, se não era, se Pois. tinha filhos, se não tinha, onde é que eu morava, de onde é que eu era. E às vezes as pessoas, pois, às vezes até dão conselhos sem nós pedirmos. Muito. Não é? E fazem-nos perder muito tempo ao balcão a falar. Eu acho que o farmacêutico em Portugal funciona muito como um psicólogo, que aqui é diferente, porque tens a farmácia tem uma organização diferente, Luísa. Tens a parte da front of the shop, quer dizer, é a frente de loja, onde tens moças que têm, moças ou moços, não é? Para dizer moças, porque normalmente são sempre mulheres que trabalham mais nestas áreas de saúde. Pronto, tens as raparigas OTC. OTC quer dizer over the counter, que simplesmente vendem os produtos que são para a dor de garganta, ou os produtos que são para a cosmética. Pois, que não requerem receita médica. É, exatamente. Aqui também se vende muito chocolate na farmácia, foi uma coisa... Chocolate? Cultural está aí. Chocolate. Mas chocolate normal ou aquele chocolate para diabéticos? Não, o chocolate mesmo, daquele para tu apanhares diabetes. É sério? O O chocolate é visto como um medicamento na Irlanda. É terapia. eu acho que sim, acho que o É chocolate sério? vende-se aqui muito chocolate. Na altura da Páscoa, as moças faziam mesmo umas cestas, né, que aquilo levavam o ovo da Páscoa, depois ainda levavam quilos de chocolate. E vende-se tipo pipocas quentes. As pessoas compram muito nas cestas com os chocolates. Vende-se muito. Olha que engraçado. Não fazia ideia. Sim, mas e então aí relativamente a... Então, tu adaptaste bem, né? Já estou a perceber. Mas, quer dizer, não sentes falta assim de um pastel de nata, de uma feijoada? Não, também não gosto. Não há assim nada... É assim, comida, não tenho assim grandes coisas a nível de comida a apontar. Talvez o peixe. O peixe, cada vez que me servem peixe aqui, eu tenho vontade de chorar, não é? Mas à parte do peixe, por exemplo, eu vou à Tejo porque eles não têm uma zona de peixaria. Eu estava muito habituada a ir ao Pingo Doce aí em Portugal, na minha cidade, não é? E tinha a peixaria com os peixes todos ali à disposição em gelo. Tu olhavas, este salmão está com pouca cara, vou levar este aqui. Não, aqui é, há pouca oferta de peixe, está tudo embalado, pronto, pegas nas coisas e vais andar. Mas, sei lá, o embalado, eu acho que é uma coisa que a gente adapta-se. Pois. Eles aqui também têm muito sushi, então eu acabo por tirar a saudade do peixe através do sushi. Eles têm bom. E come-se bem. Já não é verdade aquilo que se dizia, quer em termos do Reino Unido, quer em termos da Irlanda, que são países que se come mal, não. Há muita mistura de culturas aqui, então tu consegues ir a um sítio comer comida asiática, consegues ir a outro sítio comer a comida francesa. Pronto, tens muita oferta cultural e realmente toda essa amálgama de saberes e toda essa amálgama de culturas. Tens restaurantes que são simplesmente brilhantes. Pronto, olha, é bom saber. Olha, e tu já fizeste amigos aí, sem serem portugueses, sem ser pessoas da comunidade de imigrantes portugueses? Já conseguiste estabelecer amizades? Olha, é engraçado perguntares isso. Eu ainda não vi a cor aos portugueses aqui. Eu já conheci, é verdade, eu já conheci muito brasileiro. Dou-me bem com os brasileiros. Tenho uns quantos brasileiros na Tesco, lá a trabalhar já.
bem com eles. Mas um povo que, curiosamente, eu até nem tinha contacto em Portugal e aqui estou a ter muito contacto e estou a gostar muito deles, são os nigerianos. Também há uma moça do Congo que eu gosto muito dela. Olha, e voltando aqui um bocadinho outra vez à profissão farmacêutica, quais são assim as principais diferenças na profissão farmacêutica, pelo menos em farmácia comunitária, entre Portugal e na Irlanda? O que é que tu notas assim de... Tudo. Já disse a todos os irlandeses que me perguntam que eu quando vim para a farmácia cá parece que retrocedi 10 anos. Estou à espera, pronto. Sim, eles têm Google, eles têm Facebook aqui sediados, então eu estava à espera realmente de uma coisa tecnológica, mas não é bem atrasado. É muito atrasado. Por exemplo, eu quando cheguei, uma das coisas que foi... Isso sim, para mim, foi uma dificuldade de adaptação. É tu não teres uma segurança no aviamento dos medicamentos. O que é que eu quero dizer com isto? O Cifarma, tu carregas a receita, né? Porque agora a maior parte das receitas são 95, 96% das receitas que tu recebes em farmácia agora tem aqueles códigos, né? Tu escaneias o código, carrega os produtos que estão disponíveis, tu selecionas o que é que o utente quer e pronto, fazes a venda a partir daí. E o Cifarma tem um passo que é a verificação, que é um passo muito importante, e algo que eu realmente aqui de início senti muita saudade, agora já estou habituada, mas foi algo que me custou. Não tens nenhum passo de verificação dos medicamentos, ou seja, eu enquanto cá tive, apanhei, não muito, mas já apanhei algumas situações, não é, em que o medicamento foi mal aviado. Em que sentido? A receita dizia valsartan 80 e deu-se valsartan 40, ou vice-versa. Porquê? Porque realmente o ambiente de trabalho é estressante, tens muitas coisas para fazer num dia, tens que trabalhar a um ritmo muito mais rápido do que trabalhas em Portugal e, por exemplo, estares a tirar 10 minutos ou 15 minutos ou meia hora, como às vezes um público português te pede para estarem ali a conversar contigo, a perguntarem se és casado ou então a contarem-te a vida, aqui é impensável. Aqui é impensável fazer isso. É mais a despachar, não é? Sim, não quer dizer que vais ser... o próprio público irlandês, ele tem cuidado contigo. Eles pedem para falar contigo, pedem para falar com o farmacêutico, mas dizem, olha, não quero fazer perder muito tempo, tem aqui esta situação, pode-me dar um conselho. Pronto, são rápidos. Eles são rápidos. Vão ali diretos ao ponto, procuram ser amáveis contigo e está feito. São muito mais exigentes no que toca também ao tempo, ou seja, se estão à espera de uma medicação, eles têm mais aquela coisa de dizer, então, eu tenho coisas para fazer, despacho lá as minhas coisas, aqui temos que ser mais rápido. Em Portugal não, tinham mais aquela coisa do... esperavam. Esperavam. Mas tu, como farmacêutica, estás sempre ao balcão ou tens imenso trabalho de backstage, digamos assim? Bom, o farmacêutico aqui nunca está ao balcão, praticamente. Ai, não? Ok. Não. É como eu digo, é tudo completamente diferente. Portanto, eu estava a dizer há bocado isto e acabei por não completar a ideia. Tu tens a parte da frente da loja, onde tens as moças que vendem os produtos que são... os OTCs, exato. Os OTCs. E os farmacêuticos e os técnicos de farmácia estão no dispensary, ou seja, o dispensário. E aqui trabalha-se a dose unitária. O que é que isto quer dizer? Nós abrimos as caixas e damos exatamente a quantidade que é indicada na receita. Exato, é como aqui na Holanda, pois. É. Mas esse sistema da dose unitária tem vantagens e desvantagens. Eu, a meu ver, ainda consigo ver mais desvantagens, porque é assim, esta história da gente abrir as caixas, a gente perde mais tempo. Cria-se aqui toda uma oportunidade para eles. Eu já encontrei uma caixa de valsartan 40 e depois fui a ver dentro da caixa e tinha zolpidem 10. Não, mas é assim, sabes que eu por acaso gosto muito desse sistema porque eu acho que a nível do uso racional do medicamento faz muito mais sentido, não é? Porque, por exemplo, aqui, se o médico prescrever uma benzodiazepina, prescreve 7 comprimidos, por exemplo.
Sim. E tu recebes os 7 comprimidos. E em Portugal recebes uma caixa de 60 comprimidos. E a probabilidade de tu ficares com esse estoque em casa e começares a tomar por tudo e por nada, não é? E começares a ficar viciado em benzodiazepinas e começares a dar as benzodiazepinas e a dividi-las pelo vizinho, que também tem dificuldade em dormir ou porque anda nervoso, isso não acontece num sistema destes, não é? Tens muito poucos comprimidos e o médico explica-te que aquilo é só para tomar durante X dias e acabou. E portanto eu acho que nesse aspecto faz muito mais sentido, não é? E porque se poupa mais recursos, não é? Sim, mas repara numa coisa, tu já tens vários tamanhos de caixas, não é? Por exemplo, vou pegar aqui num Zolpidem, tens caixas de 14, tens caixas de 28, pronto, é verdade, ainda não se fazem caixas de 3, mas tens caixas relativamente pequenas. Eu não estou aqui a dizer que não se devia fazer a dose unitária, mas o que é que eu estou aqui a tentar dizer? Toda esta história da pessoa abrir caixas, de ter que estar a preparar tudo, muitas vezes à pressão, leva a erros e não existe. Para mim está tudo bem trabalhar em dose unitária se houvesse qualquer, como é que é de explicar, uma espécie qualquer de passo de validação. O que é que eu quero dizer com isto? O Cifarma, quando estás a passar um medicamento, ele diz-te se tu aviaste bem ou não o medicamento, não é? Uhum. Já me aconteceu algumas vezes em Portugal, estava numa uma atorvastatina 10 e era para dar a 20. O Cifarma indicava-me o erro e dizia, olha, peço desculpa, vou só trocar a caixa porque me enganei. O cliente estava tudo bem e pronto, eu sabia que a medicação estava sempre bem dada. Aqui o que é que eu fiz para me adaptar? Eu tenho realmente um sistema de verificação comigo própria que é muito exigente, eu já estou muito segura na minha capacidade de não cometer erros diariamente, mas eu meio que desenvolvi aqui uma espécie de, como é que é de explicar, de OTC, percebes? Eu sinalizo tudo, eu comparo no processo de verificação que somos nós que o fazemos. Eu leio a receita se for preciso 3 vezes, eu comparo com a etiqueta, eu comparo com a caixa. Tem de ser. Eu me habituei a fazer isso muito rápido, mas tenho a mente constantemente em alerta, e então nesse aspecto eu sinto um stress diferente. Sinto mais stress. Eu sei que, por exemplo, aqui na Holanda, apesar de eu não trabalhar em farmácia comunitária, mas sei que aqui esse processo de validação é feito sempre a 4 olhos. Ou seja, tu preparas, mas depois passas para outro colega que vai ver se tu fizeste bem. E depois tu vais validar aquilo que outros colegas fizeram. Ou seja, há sempre 2 pessoas a verificar a mesma coisa. Vocês aí não fazem isso? Idealmente faríamos, só que praticamente todas as farmácias onde eu piso o pé têm falta de pessoal. Essa é que é a questão, e isso é que está a levar muitas pessoas como é que é de explicar? Muitas empresas a recrutarem cada vez mais portugueses, porque há realmente falta. Mas aqui, idealmente, o que é que acontece? Os técnicos vão recolher a medicação para ti e tu fazes esse passo de verificação. É uma coisa que realmente a mim me preocupa, que eu ponho muito esforço para ficar bem feito no meu dia-a-dia, porque lembro-me no primeiro mês, um dos primeiros 2 meses que eu cá passei, falou-se numa história de um farmacêutico, ele perdeu a carteira profissional porque, realmente trocou ou não entendeu a receita. Aqui também temos muita receita manual e às vezes a letra dos médicos é muito difícil de ver. Por isso é que eu digo que retrocedi 10 anos. Porque, estou a ver que sim. Quando eu comecei a trabalhar em farmácia, quando a gente tinha realmente, meu Deus, o que é que o médico escreveu aqui na receita? Agora está tudo informatizado em Portugal. Entretanto, vim para a Irlanda e tenho umas quantas receitas manuais ainda. As coisas melhoraram após o Covid, porque eles começaram a ganhar o hábito de mandar receitas informáticas via e-mail. Há muita comunicação entre médicos e farmacêuticos por e-mail. Agora as receitas chegam muito por e-mail e então as receitas que vêm por e-mail, graças a Deus, né, já vêm escritas com a letra da máquina e isso facilita. Olha, ótimo. Estava a dizer, esse farmacêutico em questão, ele perdeu a carteira profissional porque deu, acho que era, Benuron de adulto,
a uma criança de 6 meses. E a criança foi parar ao hospital, teve que fazer transplante de rim, essa coisa toda. Foi assim uma situação complicada. Peraí, como é que se dá Benuron de adulto a um bebê de 6 meses? Foi que foi um supositório daqueles grandes? Foi supositório. Ai, que horror. Ai, que horror. Eu também me coloco muito na pele do farmacêutico, porque assim, ninguém vem para esta profissão para matar bebés. Este é o primeiro ponto que a gente tem que colocar. Nem para matar ninguém, não é? Exato. Mas quando uma coisa destas acontece, é óbvio que as reações são muito hostis. Pois. Eu acho que devia... Tudo o que for ferramentas tecnológicas, ou seja de que forma for, tudo o que seja ferramentas para nos ajudar a cumprir os parâmetros de segurança e evitar este tipo de erros deviam ser implementados. Deviam ser, claro. Eu acho muito complicado. Nós às vezes estamos a trabalhar sobre situações de stress tão elevadas, temos tantos pedidos em cima da mesa. Eu, pelo menos a maneira que eu tenho de reagir com a situação é, às vezes tenho as pessoas em cima de mim, olha, estão lá à espera, está a demorar muito, não sei o quê, sentem-se no chão e esperem. Porque eu realmente prefiro deixar as pessoas à espera mais tempo do que estar a cometer um erro. Mas a pressão é muita com o tempo às vezes. E se nós tivéssemos mais staff, não é? As coisas facilitavam. Mas pronto, há muita falta de staff, isso leva que as pessoas que estão na farmácia fiquem sobrecarregadas, e não há um sistema informático que eu possa dizer que ajude, não é? É sofisticado o suficiente para prever esses erros, é a minha opinião. Olha, Chiquinha, tu sentes que esta mudança foi uma mudança que valeu a pena? Sentes-te mais realizada, sentes-te mais preenchida profissionalmente agora que estás na Irlanda? Sim, eu sinto que todo o processo de tu teres a coragem de sair da tua zona de conforto e aventurares-te. Pronto, eu como já te disse, eu fiz isto pelo dinheiro, mas tu dares esse passo de coragem, tu evoluís como pessoa, tu evoluís como profissional, porque, por exemplo, a parte da evolução profissional, eu já que tenho um sistema informático que não me ajuda, eu tive que melhorar como farmacêutica, né, para entre aspas, dar conta dessa lacuna no meu serviço. E em termos pessoais, eu já era uma pessoa que não precisava muito que gostassem de mim para estar bem. E agora então eu sinto-me muito mais independente. Ganhas toda uma segurança em ti próprio, da tua capacidade, porque eu acho que... Porque evoluíste, não é? Sentes que evoluíste? Sentes que deste um passo em frente? Portanto, não tens planos para regressar a Portugal tão brevemente? Percebo. Não. De maneira nenhuma. Ok, olha, vamos passar rápido para a nossa próxima rubrica, que é a sugestão cultural no âmbito da ciência ou literacia em saúde. Diz-me lá, qual é a sugestão que tu nos trazes? Pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser um outro podcast que tu costumas ouvir na área da ciência ou da literacia em saúde. Eu sou uma pessoa prática, Luísa, então eu vou começar com uma sugestão prática para a pessoa. Okay. Existe uma aplicação que podes instalar no teu telemóvel, que é o BNF. O BNF é um livro que eles vão atualizando, vão fazendo várias versões e tem todos os medicamentos, para que é que eles servem, a posologia, as indicações, pronto, tem assim a informação toda dos medicamentos sumariada. O BNF, existe uma aplicação, existe um BNF, dá para ser utilizado no telemóvel. Então muitas vezes o que é que acontece? Vamos imaginar que um médico me escreve algo, uma posologia que para mim não faz sentido. Eu consulto o BNF, vejo se aquilo tem, se existe aquela posologia, não é? Realmente para algum caso específico. Se existir, pronto, muito bem. Se não existir, pronto, tal como te disse, manda-se um e-mail para o médico, telefona-se, tenta-se perceber o que é que aconteceu, porque os médicos às vezes também se enganam. E claro, errar é humano. Exato. Mas olha que eu noto aqui que eles são um bocadinho mais falíveis em termos de passar receita. Olha, se calhar também não têm nenhum sistema informático que os ajude.
sim, eu não estou aqui a culpar os médicos, mas realmente já tenho situações em que, pronto, retifiquei mesmo a podologia, no sentido de eu não vou passar uma etiqueta com estas recomendações porque Porque não estão corretas. não considero seguro, exato, não estão corretas, eu passo assim. E como é que os médicos recebem portanto, o feedback do farmacêutico, digamos assim? E-mail ou telefone? Não, sim, está bem, mas são receptivos, ficam zangados? São receptivos, São. Não, ok, pronto. São, portanto, isso é positivo. Isso é positivo, sem dúvida, sem dúvida. É. Última rubrica, nossa rubrica de humor. Eu não sei o que é que aí vem, mas tens alguma situação engraçada que tenha acontecido em farmácia, em Portugal ou na Irlanda, que queiras partilhar? Tenho uma situação que eu acho que para mim bateu todas, não é? Que foi, pronto, que é uma situação em Portugal que a senhora apanhou um bocadinho de uma caixa de Viagra no chão, à porta da farmácia, não sabia para que é que aquilo era, pegou, pronto, lá na caixa, disse no balcão, olha, quero uma coisa destas. Nós ficámos a olhar para a senhora, para que é que você quer isto? Porque por acaso até conhecíamos a senhora, pronto, viúva e tal, pronto, para que é que ela queria o Viagra? E depois a mulher lá disse que tinha apanhado aquilo no chão e queria saber para que é que era. Mas tens a certeza que ela apanhou aquilo no chão? Ou foi ela que disse que apanhou? Não, eu acho que um dos meus... Eu não me dei ao trabalho, né? Acreditei na senhora quando ela me disse que tinha apanhado no chão, mas houve uma colega minha que se deu ao trabalho de ir ver nas câmaras e ver se realmente a senhora a apanhar aquilo no chão, a ficar a olhar a caixa com cara de cavalo, a entrar na farmácia e a perguntar por uma caixa de Viagra, porque sim. Isso não faz sentido nenhum. Não faz. Mas realmente, isto é um alerta. Aqui na Irlanda, a questão que eu tenho a apontar é realmente a falta de sofisticação do sistema informático, a falta de staff, que os põe em situações muito complicadas. Em Portugal, a razão de stress era diferente. É que nós, em inúmeros sítios, somos muito pressionados pelo público português para dar medicamentos sem receita médica. Pois é. É o pior para um farmacêutico português. Eu concordo plenamente contigo. Também era. Mas um público que não está de todo educado no sentido de compreender a parte do farmacêutico e os riscos para a saúde que acarreta para fazer os medicamentos de forma leviana. Neste caso, a senhora apanhou uma caixa de chão e pronto, e decidiu que estava tudo bem. Olha, vou pedir um Viagra porque... Isso é muito estranho. Isso é uma história muito estranha. Ok, e por hoje é tudo. Espero que tenham gostado. Sigam o podcast nas plataformas habituais e subscrevam o canal no YouTube. Saudações farmacêuticas a todos e até ao próximo episódio.